Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que acabamos de ler, de Mateus 21, 23 a 32, sobre o tema façamos a vontade do nosso Pai. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com que autoridade fazes essas coisas? Assim começa o diálogo no nosso texto de hoje. Jesus, no dia anterior, ele havia causado um rebuliço enorme, havia feito um chicote, um azorrague, entrado nas dependências que ficavam do lado de fora do templo, onde havia vários cambistas que trocavam moedas, que vendiam pombos, vendiam cordeiros para os sacrifícios do templo, que ganhavam grande dinheiro com isso, e parte desse lucro ia para as autoridades religiosas que permitiam esse câmbio, porque só aceitavam ali a moeda deles. Então Jesus faz aquele chicote, sai batendo, sai derrubando as mesas, dizendo: vocês transformaram a casa de oração do meu Pai num lugar de roubo, num covil de salteadores. E todo mundo fica estarrecido, e nem a polícia do templo, a polícia dos fariseus, dos saduceus, faz alguma coisa. A autoridade de Jesus estremece a todos naquele momento. No outro dia, Jesus volta àquele local e logo as autoridades o cercam e o questionam: com que autoridades tu fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus olha para eles e diz: eu vou responder se vocês me responderam uma outra pergunta. E Jesus pergunta: o batismo de João Batista, ele era do céu ou dos homens? E aí coloca todos eles na parede. E eles começam a conversar e a falar. Se a gente disser que é dos céus, ele vai dizer: por que vocês não creram nele? E se a gente disser que é dos homens, o povo vai vir contra a gente, porque o povo sabe que ele é um profeta. Então eles respondem: não sabemos. E Jesus diz: então tá, então não digo com que autoridade fiz essas coisas. Mas na verdade Jesus diz, Jesus já está respondendo. E na verdade Jesus agora vai responder essa pequena história, essa pequena parábola que ele conta, onde ele vai fazer os líderes refletir na sua postura, no que eles estão fazendo ali, como líderes da igreja, pastores, sacerdotes, escribas, fariseus. Quem lhes deu essa autoridade? Jesus está devolvendo essa pergunta para eles. Vocês estão fazendo aquilo que foram incumbidos de fazer? Será? E Jesus havia apontado para João Batista, e João Batista fez. E João Batista foi odiado por eles, porque João Batista apontava para o dedo para eles e chamava eles de raça de víboras, de sepulcros caiados, dizendo que eles tinham que se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos. E eles odiavam João Batista por causa disso. E Jesus conta essa pequena história, dizendo: tinha um pai, tinha uma vinha, tinha 2 filhos, ele pede para um: vai lá e trabalha na vinha. E ele diz: pode já comer, vou lá. E não foi. E fala para o outro a mesma coisa, e o outro diz: eu não quero. Mas depois arrependido foi. Um pai que tem um desejo correto, normal, sincero, e pede para os filhos, e um diz que vai, não vai, o outro diz que não vai, e vai. Bem simples. E se referia exatamente a eles. Eles estavam ali para servirem a Deus. Eles estavam ali para serem os ministros de Deus. Mas eles falavam, sim, pode achar, mas não faziam aquilo que era a vontade do Pai. Por isso Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? E essa é a questão principal em todo esse texto. Qual é a vontade do Pai? E vamos meditar então sobre 3 questões. Primeiro, é preciso saber qual é
a vontade do Pai. Segundo, a cada um de nós é apresentado um dilema: dizer e fazer. E terceiro, quem deve fazer a vontade do Pai e como fazê-la? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz sobre Deus o seguinte: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu coloquei que o primeiro ponto é preciso conhecer qual é a vontade do Pai. E aqui também, claro, Paulo diz: qual é a vontade do Pai? Que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Pai. É por isso que Deus envia o seu Filho ao mundo, para morrer por nós. Jesus, quando fala de si mesmo, ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Querido irmão, por que era tão importante? Por que era tão importante Jesus compreender e realizar a vontade do Pai? Porque eu, você, os fariseus, os publicanos, todos os seres humanos, por nossa natureza pecaminosa, estamos indo para o inferno e não queremos fazer a vontade do Pai. Nós temos egoísmo, raiva, ciúme, tanta coisa ruim que nos afasta de Deus. A gente não quer fazer a vontade do Pai. E é por isso que Jesus veio, como ele disse, não para fazer o que eu gostaria, mas aquilo que o Pai mandou, que é morrer por vocês. Porque aí vocês recebem o perdão, são salvos, são feitos filhos de Deus e agora estão habilitados a fazer a vontade do Pai. Ao fazermos uma autoanálise na nossa vida, nós vemos que dizer e fazer, falar e executar, muitas vezes são dois momentos distintos. Deveriam formar uma unidade, no entanto, na nossa vida, nem sempre é assim. Muitas vezes nós só dizemos o sim da boca para fora. Sim, Senhor, eu vou cumprir os 10 mandamentos. Ó Deus, agora sim, me perdoa esse pecado, eu nunca mais vou fazer. Ó Senhor, agora eu vou estar na igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, nos estudos, que vai ser minha prioridade. Ó Senhor, pode deixar, agora eu vou orar todo dia de manhã, à noite, antes da refeição, depois da refeição. Eu vou guardar pelo menos meia hora por dia das 24 horas que me dá para ler a Bíblia, estudar, aprender, crescer na fé. Ó Senhor, pode deixar que eu vou ser uma testemunha, eu vou falar, eu vou discutir com as pessoas, assim como eu discuto sobre futebol, sobre política, sobre roupa, sobre moda, sobre música, eu vou falar da minha fé. E a gente fica só no, pode deixar, pai, eu vou trabalhar na vinha, e não fala. Quantas e quantas vezes a vontade de Deus e as nossas vontades se chocam, entram em conflito e as nossas vontades se sobrepõem. O texto de Paulo aos Filipenses, que nós acabamos de ler hoje, diz que Cristo se esvaziou, foi servo, humilhou-se, foi obediente até a morte na cruz e Deus o exaltou sobremaneira. O que quer dizer isso? Cristo se esvaziou, significa que ele não usou o seu poder de Deus enquanto estava aqui. Às vezes mostrava sinais de divindade, semeion em grego, que nós traduzimos como milagres. Os milagres ele mostrava um pouquinho do seu poder, mas ele se esvaziou, ele veio para servir, para ser o servo sofredor, morrendo na cruz. E aí diz o texto que Deus, depois disso, o exalta sobremaneira. Ele não veio para fazer a vontade dele. Em vários momentos ele disse: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, eu estou sofrendo muito, é preciso. E o pai dizia: vai até o fim. E ele fez. E agora que morreu pelos nossos pecados, Deus o exalta e o ressuscita dos mortos, fazendo com que ele vença o inferno, Satanás e a morte por nós, e nos aguarda para o grande dia do julgamento.
para dizer: ou vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, vocês que não fizeram a vontade do Pai. A obediência de Jesus foi determinante para a nossa salvação. E agora eu pergunto: como nós reagimos diante disso? Nós procuramos fazer a vontade do Pai? Mas qual é a vontade do Pai? Como conhecer essa vontade do Pai? Quem Jesus citou aqui, em contraposição aos livres? João Batista. E o que Jesus diz de João Batista? Entre todos os nascidos de mulher, todos nascem de uma mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Por quê? Porque ele fez o tempo todo a vontade do Pai. No momento que ele estava no auge, que as pessoas cercavam Jesus, diziam: tu é o grande profeta, tu és o Cristo, e queriam colocá-lo como um grande líder. O que João Batista disse? Não, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. É ele, não sou eu. Eu sou só um caniço agitado pelo vento, é uma voz que clama no deserto. E ele nunca foi agitado pelo vento, ele sempre ouviu, seguiu a vontade do Pai. E quando olhou para Jesus, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele fez o tempo todo a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai para João Batista? Arrependei-vos e crede em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a vida de João Batista. Essa foi a pregação de João Batista. Foi o falar e o fazer. Nele, o fazer e o executar andaram sempre juntos. Ele é alguém que conheceu a vontade do Pai e fez. Fazer a vontade do Pai significa arrepender-se dos seus pecados e crer. Os líderes não creram em Jesus porque não viam necessidade de arrependimento. Eles achavam que as suas obras, o cumprimento de leis que faziam, os colocavam num nível mais alto, mais elevado diante de Deus do que as outras pessoas. Eles espiritualmente estavam lá em cima, os outros tinham que sentar lá no fundo, no último banco, ficaram lá de fora. O que eles falavam era autoridade. Então, para que se arrepender? Então, essa mensagem de arrependimento batia como numa rocha, numa pedra, e voltava. E é por isso que Jesus o tempo todo, com muito amor, fala de novo e fala de novo. Jesus não desiste deles, e não desiste também de nós. Estamos nós com o coração endurecido, ou nós nos reconhecemos pecadores, reconhecemos que precisamos do perdão, e não é uma vez, é todo dia. Quem de nós passa um dia só, sem contar uma mentira ou uma quase verdade, sem ter ódio, raiva, ciúme, sem falar um palavrão, sem ter um pensamento de adultério, sem ser orgulhoso, sem achar que é melhor do que outro? Quem de nós consegue passar um dia sem cometer pecado? Por isso a conversão é diária, começa no batismo e vai a vida toda. Como Paulo disse, é uma luta constante entre carne e espírito, entre a vontade de Deus e as nossas vontades. E a gente precisa olhar para a gente, parar dessa coisa de estar olhando: não, mas eu fui influenciado pelo outro, não, mas eu fui levado para o mau caminho, mas foi o grupo. Olha o que Ezequiel no texto de hoje diz. Vocês prestaram atenção? Ele disse: olha, no meu povo eu não quero essa desculpa de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram embotados, ficaram manchados. Para com isso. Essa questão de maldição hereditária que algumas igrejas falam, isso não existe. Ah, foi meu avô, foi meu bisavô que pecou, aí agora eu estou escolhendo esse caminho, eu estou colhendo. É muito fácil a gente sempre jogar a culpa no outro, só que não funciona. Ezequiel deixa bem claro hoje: cada um responde por si. Eu não vou cobrar do pai no filho, nem do filho no pai.
cada um responde por si. A alma que pecar, isso é, que continuar no pecado, morrerá no inferno. Mas aquela que se converter, aquela que se voltar para mim, essa será salva. E como é maravilhoso nós hoje estarmos aqui novamente ouvindo o chamado de Deus, dizendo: é contigo que eu estou falando. Você que pecou antes de vir para cá, você que pecou ontem, você que pecou à noite, eu novamente estou te oferecendo a graça, o perdão, a dádiva como um presente maravilhoso. E eu estou chamando você, meu filho, minha filha, para trabalhar na vinha. Vem, não só de boca, de ação. Como nós estamos reagindo frente a esse maravilhoso convite que Jesus faz todo domingo para a gente de novo aqui, com muito amor, com muito carinho, apesar dos pecados que cometemos. Ele está dizendo: é contigo, é com você. Nossa confiança em Jesus como Salvador é o meio pelo qual nós somos transformados em filhos de Deus e recebemos as condições de fazer a sua vontade. Esse é o ponto 3 da minha mensagem. Vejam bem, a nossa confiança em Deus é o meio, não é a causa, e muita gente confunde isso. A causa de eu ser feito filho de Deus é Jesus. Ele que sofreu e morreu, o mérito é dele. A minha confiança, o meu crer, é o meio pelo qual eu recebo isso. É o meio pelo qual meu coração deixa de ser de pedra para ser terra boa. E como é que acontece isso? Lutero diz: em contrição e arrependimento diários, nós devemos afogar o velho homem em nós. O que é esse velho homem? São as inclinações para o pecado, raiva, ciúme, inveja, orgulho, soberba, maldade. E veja que a gente pede isso todo dia quando ora a oração que Jesus nos ensinou. O que a gente diz lá? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Lá no céu ela é feita, lá não existe pecador. Agora aqui a gente fazer a vontade sempre tropeça, bate no nosso orgulho, na nossa soberba, nas nossas vontades. A gente está pedindo: Senhor, que eu tenha essa força, que o Espírito Santo me dê essa força para que eu viva realmente, como disse Lutero aqui, em constante contrição, arrependimento, abrindo o coração a Ti, expondo minhas fraquezas, dizendo: Senhor, me ajuda, eu estou atribulado, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou desorientado, eu estou fraco, eu estou seduzido pelas minhas vontades, me ajude a ser forte e fazer a Tua vontade. E quando isso acontece, Deus fortalece a nossa fé. E pelo alimentar-se diário da palavra da vida, da Escritura Sagrada, o Espírito Santo me fortalece e possibilita que eu tenha uma vida de intimidade com Deus, de santificação, e lá fora, de testemunho cristão, não só no falar, mas também no fazer. Que Deus nos ajude a sempre fazermos a sua vontade, todos os dias, amando a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso semelhante, como a nós mesmos, de boca e de atitude. Essa é a vontade dele. Que assim seja. Amém.